dia, mais uma vez juntinhos no projeto SIC Damas em Casa. Você, aluno, está aí na sua casa. E eu, Liliane, sua professora, aqui de casa, hoje nós vamos falar sobre solos, né? Fechando aí exatamente o contexto de geologia. A gente partiu da origem da Terra, passamos pelas estruturas, pelas camadas, chegamos à crosta, né? Trabalhamos o relevo, os elementos formadores, os elementos modificadores. E agora nós vamos falar um pouquinho de solos. Para falar de solos, nós começamos exatamente do conceito, o conceito fundamental. Quando falamos de solos, estamos falando da camada superficial da crosta, a porção mais superficial que a gente tem. O último conteúdo nosso era sobre rochas, né? E o processo de desagregação das rochas pela ação do intemperismo é uma das atividades, é uma das tarefas realizadas no processo de formação dos solos, né? O solo é a camada onde nós vivemos, é a porção mais superficial da crosta, onde vivemos, onde transformamos, onde construímos o nosso espaço. O ano de 2011 foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas como sendo o ano de preocupação com os solos. A ONU uniu a preocupação com a redução gradativa e evolutiva dos solos agricultáveis, em função de uma preocupação ainda maior, a preocupação com a fome, que hoje assola cerca de 1 bilhão dos 7,3 bilhões de habitantes que temos no planeta. A ONU levantou, através de suas agências ligadas ao meio ambiente, que hoje apenas 11% dos solos estão sem nenhum tipo de restrição à atividade agrícola. Isso preocupa a Organização das Nações Unidas, isso preocupa as entidades internacionais ligadas à questão do meio ambiente e preocupa as instituições internacionais ligadas também, né, à questão da saúde, né, da sociedade, especialmente nas áreas mais vulneráveis à insustentabilidade alimentar. Os solos, como dizia, são formados em duas etapas. A etapa número 1, ela ocorre exatamente lá embaixo no subsolo, na estrutura rochosa, né? A etapa número 1 diz respeito ao intemperismo sofrido pela rocha. Lembrar que o intemperismo é aquela ação natural, né, sofrida pela rocha, aquela ação silenciosa que é promovida de forma mecânica pela mudança de temperatura e que é promovida, né, de forma química pela umidade, bem como, né, dentro do contexto biológico, pela atuação dos micro-organismos. Intemperismo, vínhamos falando nos últimos dias, principalmente quando tratávamos dos fatores exógenos, dos fatores externos, responsáveis pela modelagem do relevo. Pois bem, a ação intempérica, o intemperismo, também chamado de meteorização, é exatamente o processo responsável pela etapa número 1, né, da formação dos solos. É uma etapa que a gente não vê, que a gente não acompanha a olho nu e que está acontecendo exatamente nas camadas mais profundas, né, o processo de alteração, o processo de modificação da estrutura rochosa. Somada a essa etapa 1, a essa etapa inicial, nós temos aqui na porção superficial a incorporação de matéria orgânica. Portanto, os solos, eles são formados em duas etapas distintas. De dentro para fora ocorre o processo de meteorização e de fora para dentro ocorre exatamente a incorporação de matéria orgânica, né? Então, dessa tarefa interna, meteorização, intemperismo físico-químico-biológico, bem como do processo externo, o processo de fora para dentro, que diz respeito à incorporação de matéria orgânica, então nós temos exatamente a formação dos solos, como apresentados aí no slide que está em tela. A primeira etapa, desintegração e decomposição das rochas, né, por ação do intemperismo ou meteorização, que dão origem exatamente aos componentes minerais do solo. A segunda fase ou a segunda etapa do processo diz respeito à incorporação e decomposição de matéria orgânica, animal e vegetal, matéria orgânica que chamamos de humus e que tem uma atividade fundamental, né, no processo de fertilidade e saúde dos solos. A formação dos solos se dá por duas etapas e os solos evoluem,
né? O que é que a gente chama de evolução dos solos? A gente chama de evolução dos solos exatamente o processo de maturação de suas camadas, né? Como a gente observa aqui. As camadas do solo, elas são chamadas de horizontes. Os solos jovens são aqueles que não têm ainda os horizontes bem definidos. Os solos maduros são solos com todas as suas camadas, portanto, com todos os seus horizontes bem definidos. A gente está vendo aí no esquema, o esquema número 1, vamos poder analisar em maior profundidade em sala, não é? Mas daqui dá para a gente já ter, né, uma leitura, né? A gente já tem um spoiler, né, como a gente costuma dizer, do que nós vamos ver na sala daqui a pouco. Na figura número 1, a gente observa apenas duas letras, a letra R e a letra O. A letra R corresponde à rocha base, à rocha matriz, aquela que vai ser meteorizada, que vai ser intemperizada para dar margem à primeira etapa do processo de formação dos solos. A camada O, que é essa camada que você está vendo aí mais acima, é exatamente a camada mais superficial. É daí que vem a matéria orgânica. Então, o processo de evolução dessas duas camadas é exatamente a decomposição da rocha base e a incorporação da matéria orgânica, que está presente lá no horizonte O, vai ser exatamente o processo de conformação e maturação dos horizontes que a gente observa no solo. Obviamente, né, que todo esse processo exige a passagem de um tempo, e só lembrando que o tempo geológico, o tempo da natureza, é um tempo bem diferente, né, do ponto de vista escalar, do ponto de vista cronológico, né, propriamente dito, do que aquele tempo, a ideia de tempo que a gente tem para a vida humana, por exemplo. A vida humana, né, a gente vive cerca de 80 anos, 80, 82, 83,7 anos, que é a maior expectativa de vida que a gente tem lá do Japão. Mas quando a gente está tratando dos elementos na natureza, esse tempo cronológico, ele está em escala muito mais ampliada, né, que é o chamado tempo geológico, as eras geológicas. São os milhões de anos que vão se passando, marcando exatamente o processo de evolução dos elementos naturais aqui na superfície. Pois bem, esse tempo geológico, esse tempo escalonar, né, que a gente tem, vai ser exatamente, né, de forma bastante lenta, o responsável pela formação das camadas do solo e, naturalmente, né, à medida em que as camadas do solo elas vão se configurando, a gente diz que o solo está se maturando. Portanto, aí no esquema, nós observamos que a chave 1, né, o elemento 1 é um solo jovem. O que é que a gente chama de solo jovem? Um solo que ainda não apresenta todas as camadas consolidadas. Aí a gente tem o processo inicial, né, de intemperismo da rocha, de onde nós vamos ter os minerais, né, e a incorporação de matéria orgânica. Por isso que a gente observa no esquema 1 apenas duas camadas. No esquema 2, vocês percebem que já aparece o horizonte A, né? A camada de matéria orgânica, o horizonte A e o horizonte R, que é o ponto de partida, a rocha base, a rocha mãe, a rocha matriz. No terceiro, né, na terceira imagem apresentada aí, nós já temos o surgimento de uma nova camada, que é a camada C, né? Então a gente tem a rocha base, a desintegração dela deu origem à camada C, quer dizer, mais uma novidade, é um solo raso chamado de cambissolo, a camada O e o horizonte superficial, que é representado pela letra O, ok? E finalmente nós temos o podisólico, que é o que chamamos de solo maduro, é o último esquemazinho que vocês estão vendo aí, né? O que é que a gente chama de solo maduro? Um solo que já tem todas as suas camadas consolidadas. Vejam que a rocha base vai diminuindo, ó, do esquema 1 para o último, do primeiro para o último, a parte de rocha endurecida, ela vai se quebrando, né? Que a gente chama de meteorizando. Então, à medida em que ela vai se quebrando, se meteorizando, sofrendo intemperismo, as camadas vão se consolidando. Um solo maduro, ele apresenta a rocha base, a camada C, a camada B, a camada O e a camada A, perdão, e a camada O, que é o que nós chamamos de horizonte superficial. Um outro elemento importante da gente observar é a questão das raízes dos vegetais, né? Nos solos mais jovens, que ainda não têm as suas camadas bem definidas, nós vamos encontrar vegetais apenas de raízes curtas, né? Já nos solos maduros,
como as camadas já estão bem evidenciadas, a gente consegue observar a presença de raízes vegetais pivotantes, raízes vegetais mais profundas, ok? O outro pontinho que nós temos aqui são as características de cada camada, né? As características de cada camada. Como a gente dizia antes, a camada R é a rocha base, a rocha matriz, é a rocha inalterada, é a base de sustentação e de formação dos solos em sua etapa número 1, seguido pela camada C, chamada de regolito, camada C, chamada de regolito. Aí a gente tem um material consolidado, né? Porém, proveniente da rocha matriz. A camada B, que é uma camada bastante intemperizada, quer dizer, já bem menos consolidada que a camada interior, pouco afetada pela erosão natural e pela ação do homem, né? A camada B ela é chamada de subsolo, né? Esse material ele recebe os materiais lixiviados do horizonte acima, lixiviados lavados, né? E sofre principalmente com a erosão pluvial e o seu processo, né? Que é o processo de infiltração. Aí entre os horizontes A e B é onde nós encontramos os lençóis subterrâneos de água, né? Os lençóis subterrâneos de água, os depósitos subterrâneos de água, beleza? A camada A, né, apresenta maior quantidade de matéria orgânica decomposta, misturada a elementos minerais. A camada A ela tem um papel bem interessante, principalmente no que diz respeito à fertilidade dos solos e à reprodução dos vegetais. Por quê? Ela é uma camada de passagem, ela é uma camada intermediária. Uma camada que vai receber os minerais da parte mais profunda e a matéria orgânica da parte mais rasa dos solos, né? Então, é exatamente aí na camada A onde as raízes dos vegetais, né, eles vão se desenvolver, eles vão, digamos assim, se alimentar, né? Então, essa camada A é uma camada que tem um papel fundamental no processo de sustentação, né, da vida vegetal, sustentação das plantas e também no processo de fertilidade e reprodução delas no solo, beleza? E finalmente nós chegamos ao horizonte O, o horizonte superficial, né, que é a camada que contém 20% de matéria orgânica, porém em graus diferentes de decomposição. Como essa é a camada superficial, é naturalmente a camada que recebe mais impacto. Tanto os impactos dos elementos da natureza, a exemplo da erosão, a erosão eólica, a erosão fluvial, a erosão pluvial, assim como também, né, é a camada que mais recebe impactos da ação humana, né? Notoriamente, por ser a camada superficial, né, por ser a camada mais rasa, a camada que a gente pisa, a camada que a gente vive, a zona que a gente modifica, que a gente altera, então é a camada que mais sofre tanto o impacto das ações humanas, como também o impacto da erosão promovida pelos elementos de ordem natural, ok? Sendo que na transição entre a camada O e a camada A, é exatamente a camada onde nós vamos encontrar o humus, onde nós vamos encontrar a matéria orgânica, extremamente importante, né, no processo de mensuração da fertilidade dos solos e, naturalmente, da reprodução das plantas. Professora, quais são os fatores importantes para a formação dos solos? É óbvio que o fator mais importante é a rocha base, é a rocha matriz, é o ponto de partida. Somada à cobertura vegetal, né, que é exatamente de onde a gente tem a etapa 2, que é a incorporação de matéria orgânica, e os demais elementos que vão contribuir para o diferencial de caracterização dos solos, que é a água, a chuva, a correnteza, os rios, o vento e as temperaturas. Então, tipo assim, quais são os fatores essenciais? Quer dizer, se não fossem eles, o solo não existia. A rocha base e a matéria orgânica, que é a questão da cobertura vegetal. Tem um papel interessante nisso aí. E os demais fatores, água, vento, temperatura, são fatores localizados, né? Então, são os fatores que vão dar, né, o elemento de diferenciação dos solos de uma área, de uma região, de um ponto a outro, né, de um país, por exemplo. Tipo, por que a gente tem, por exemplo, aqui no litoral do Nordeste, o solo de Massapê, né? E lá na região sudeste e sul do Brasil, a gente tem o solo de terra roxa,
né? É claro que nas duas situações, nos dois exemplos, rocha base e cobertura vegetal foram fundamentais. Agora, por que que o solo da gente aqui no litoral é diferente do solo de terra roxa? Aí sim, aí a gente vem para os elementos isolados. O formato do relevo, o vento, a água, a chuva, a temperatura, a estrutura rochosa, né? O solo de terra roxa, por exemplo, ele é um solo rico em minerais ferríferos, devido aos derrames basálticos ocorridos naquela área, né, da bacia sedimentar, da antiga bacia sedimentar do Paraná, e as rochas basálticas magmáticas, os derrames basálticos que ocorreram naquela região, permitiu a formação de um solo rico em minerais ferríferos. Já o nosso solo aqui de Massapê, aqui de cima do litoral do Nordeste, é um solo com maior presença de matéria orgânica, né? Então, esses são os diferenciais que serão, né, que irão resultar exatamente dos elementos localizados, que são elementos como temperatura, como vento, como água e a própria composição rochosa. Os solos se classificam quanto ao clima, né? Quanto ao clima, eles são chamados de zonais. A gente tem os chamados solos maduros. E solos maduros, como a gente já dizia, são aqueles que apresentam as camadas já consolidadas. Nesse caso, nós temos o latossolo, o solo de podisol, o solo de pradaria e o solo de tundra. Uma outra classificação é a influência do relevo ou da rocha base. Nesse caso, nós classificamos os solos como hidromórficos, hidroágua, alagados, alomórficos, são os solos áridos, e grumossolo, que são os solos argilosos. Quanto às camadas pouco desenvolvidas, nós classificamos os solos como azonais. E dentro dessa classificação, eles se subdividem em litossolo, regossolo, os solos aluviais e os cambissolos. Beleza? Há uma outra classificação quanto à origem, né? E nesse cenário, os solos são chamados de eluviais, né? Tem muito a ver com a questão da desagregação e da decomposição da rocha. É o caso dos solos que a gente fez referência aqui, que são os mais conhecidos do Brasil, o solo de Massapê e o solo de terra roxa, bem como os solos aluviais, que são solos sedimentares. São solos formados por materiais transportados e bastante comum nas áreas mais rebaixadas, que nós chamamos solos de várzea, né? Que aqui no interior do Nordeste o matuto gosta de chamar de avage, né? Na verdade é a várzea, a parte mais rebaixada do relevo. E quanto à cor, né? A gente também tem uma observaçãozinha aí em relação à cor, né? Os solos avermelhados ou amarelados são solos que normalmente têm a presença de óxido de ferro. Por exemplo, o solo de terra roxa lá do Sudeste, que entra lá no cenário da história econômica do Brasil com o ciclo do café, ele é um solo bem avermelhado. Inclusive, esse termo solo de terra roxa foi recebido pelos imigrantes italianos que vieram aqui trabalhar nas lavouras de café no final do século XIX. Eles se referiam ao solo como solo de terra rossea. Rosseo em italiano significa vermelho, né? Então, na verdade, ele não é roxo, é um solo avermelhado devido à grande concentração de óxido de ferro, visto que é um solo formado numa zona sedimentar de derrames basálticos, beleza? Os solos escuros são solos que evidenciam uma alta concentração de matéria orgânica. A gente escuta muito isso dos nossos avós, dos nossos pais, né, que estavam, né, há décadas aí atrás ligados à zona rural, que dizem assim, um solo de terra preta, um solo de terra boa, né? Os solos, quanto mais escuros, maior a evidência de matéria orgânica. Inclusive, o czar dos solos, assim chamam os russos, né, é exatamente o solo de Chernozion, né, que ocorrem lá nas pradarias russas, nas pradarias siberianas. São solos escuros, são solos também chamados de terras negras, né, extremamente férteis em função da grande presença de matéria orgânica. Já os solos claros, né, são solos que evidenciam pouca quantidade de matéria orgânica e normalmente, por esse olhar, né, são solos menos férteis. Fechando aí, nós temos a composição dos solos, né? Você pergunta, professora, mas os solos são formados de quê? Naturalmente que minerais e matéria orgânica são os dois elementos principais, até porque está no seu próprio processo, no processo inicial de sua formação.
os minerais que vêm das rochas e a matéria orgânica que vem da etapa 2. Mas somados a isso, os solos ainda têm água e ar, né? E esses elementos, eles precisam estar em equilíbrio. O que a gente define como um solo fértil, ou mais fértil, menos fértil, diz respeito exatamente ao equilíbrio desses elementos. Tranquilo? Então a gente vai ficando por aqui, né? Nos componentes do solo. Nós vamos ter um outro momento que nós vamos falar de solo 2, né? Que diz respeito às ameaças que nós temos. Tanto as ameaças naturais quanto as ameaças artificiais dos solos. Um grande abraço, nos encontramos no Meet. Até lá!